Salmo 18 diz assim: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram, e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele se indignou. O salmista aqui está dizendo o quê? Que ele ama a Deus, não é? Você ama a Deus? Não é? Primeiro requisito, você ama a Deus? Então, eu te amo, ó Senhor. E ele reconhece que a força dele vem do Senhor. Então, eu te amo, ó Senhor, força minha. Quer dizer, o Senhor é a força nossa, é a tua força. O que acontece com as pessoas é que elas começam, né? Elas falam em Deus, creem no Evangelho, aceitaram Jesus Cristo, têm uma vida piedosa e no meio das adversidades, como elas procedem? Elas procedem como se não houvesse Deus. Até falam em Deus, mas procura os recursos nas suas próprias forças, na própria lógica humana. Então, diante das dificuldades, da adversidade, como nós devemos proceder. Porque as pessoas vivem, as pessoas oram, mas elas acham que elas próprias vão resolver a situação. Então, como que as pessoas fazem no meio da dificuldade? As pessoas choram. A pessoa chora. O choro não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. A questão é uma atitude de fé. A verdade é essa. Uns choram, outros escabelam, né? Outros lamentam, né? Ou como João fez, lamentou o dia em que nasceu, amaldiçoou o dia que nasceu, né? Aí fica procurando coisas na lógica humana ou na lógica da situação. Então passam a lamentar. Eu nasci assim, a gente veio no mundo para sofrer, né? Pensa assim, né? Quer achar recursos dentro de si para resolver. E aí começa a culpar a si mesmo e culpar os outros. Aí eu estou nessa situação por causa disso. Porque eu sou sem sorte. Porque ninguém gosta de mim. Porque ninguém me ajuda. Então fica criando culpas para si e para os outros. Quer dizer, a situação que a pessoa está enfrentando, ela fica querendo buscar um culpado, ou a si mesmo, né? Ninguém me ensinou, não tem recurso, né? Então ela lamenta e se culpa, e também passa a culpar os outros. Eu estou assim por causa do fulano, ciclano, beltrano, né? E outros caem no desânimo. Nada para mim dá certo, né? A vida é assim mesmo, não viemos aqui para sofrer. É assim que as pessoas procedem, né? Outros conformam com a situação, ficam conformados. É assim mesmo, isso aconteceu com meu avô, com a minha avó, com meu pai, né? É desse jeito mesmo, não viemos aqui para sofrer, né?
Então conformam com as derrotas da vida, com as dificuldades, com os problemas da vida. Outras passam a se justificar, quer dizer, arrumar sempre uma desculpa por que está enfrentando aquela situação. Jó fez isso também, porque Jó não entendia o que estava acontecendo. E Deus fala com ele: você está se justificando para me condenar? Quer dizer, o culpado depois passa a ser Deus. A pessoa se justifica. Procura saída em recursos humanos. Procura de todas as formas. Onde tem um recurso, a pessoa vai. Procura saída em religiões. Acha que a religião vai resolver. Busca saída em espiritismo, em religiões espíritas, e por aí vai, em simpatias, e tudo mais. Busca recurso em conselhos humanos. Fulano tem um conselho, vai lá buscar, tal, e nas lógicas humanas. Olha bem, mas a questão, como você é de Deus, a sua força, ela não vem de você, ela vem de Deus. Você precisa ter isso. E você não está só. Não queira vencer as coisas por si mesmo. Porque os problemas que vêm sobre nós, o que nós podemos resolver, nós resolvemos. Mas a grande maioria nós não podemos resolver. E aí nós precisamos de uma intervenção sobrenatural. Se ela é sobrenatural, quer dizer, ela foge à nossa força, à nossa lógica. Ela foge a tudo isso, as nossas reclamações, os nossos desânimos, as nossas maledicências, as nossas culpas. Não vai adiantar nada, você não vai encontrar recursos aí. Então, a questão é elevar a alma ao Senhor, a Deus. Leva a tua alma a Deus. Elevei ao Senhor a minha alma. Quer dizer, o seu recurso vem do Senhor. Está passando por dificuldade? Está passando por problemas? Você vai buscar em Deus. E Deus está contigo. Deus vai te ajudar. Deus vai dar saída aonde não tem saída. Vai dar solução aonde não tem solução. Mas isso não vem de você. Essa força, esse poder vem de Deus. Então o que ele fala aqui? Ele exalta que Deus é a força dele. Você tem exaltado que Deus é a tua força e tem confiado nisso? É a minha rocha, um terreno firme, seguro, você não vai ficar vacilando, você não vai ficar temendo, com medo de tudo, de todos, vacilando. O Senhor é o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio. Aonde está o teu refúgio, o nosso refúgio? Ele está em Deus. Agora, para que isso aconteça, nós temos que confiar que Deus é poderoso para cumprir a sua palavra. Ele é poderoso para isso. Você acionou a Deus, buscou o Senhor, a resposta vem, a solução vem. É só acalmar o coração, é só refrigerar a alma. Falar assim: eu tenho um Deus. Você pode dizer que você tem um Deus, então você não age só. Você não age só, porque eu vejo as pessoas orando, mas as pessoas querem achar um recurso em si mesmo, E para então de depender de Deus. Agora, se há alguma virtude, é a nossa dependência a Deus. Nós dependemos de Deus. Se nós falamos com Ele, olha bem, aquele que fez o ouvido, Ele ouve. Então tudo que você falar, invocou a Ele, Ele vai entrar
em ação, você colocou movimento, ele entrou em movimento porque você buscou ele. Agora, né, aqui diz, invoca o Senhor. O que o salmista fez? Invoca o Senhor. Enquanto as pessoas estão procurando nos recursos humanos, olhando para as coisas de baixo, não acha saída. Mas quando ele invoca o Senhor, então ele traz o recurso do céu para a terra, do céu para a terra. Invoca o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Então a palavra fala em inimigo, né? No Velho Testamento, inimigo era tanto os espirituais como os de carne, né? Eram inimigos, e a questão se resolvia na espada, na flecha, nas armas naturais de guerra, né? Agora, na atualidade, com Jesus, a nossa luta não é contra carne, sangue e carne. Se alguém está, né, te prejudicando, agindo contra você, né, te ameaçando, causando problemas, ameaças, né, é porque tem ali um espírito. Esse espírito que é o seu inimigo, nós não podemos vencer esse espírito com a nossa força, porque ele é espírito, né? Não tem jeito, né? Como é que você vai atingir um inimigo invisível? Como é que você vai atingir? Não tem jeito, né? Então você só tem um recurso, né? Aqui o recurso dele foi o quê? Ele fala, invoca o Senhor. Então a hora que você invoca ao Senhor, Deus, o que vai acontecer? Anjos vêm guerrear para você. Aí é espírito com espírito. Os espíritos, né, que mantiveram seu estado natural, que são os anjos, e os espíritos inimigos, que são demônios. Quem se dizer de Deus tem que entender a composição, os personagens do mundo espiritual. Tem Deus é espírito, os anjos são espíritos e os demônios são espíritos. Então você vai ter que saber como que você vai lidar. Você vai lidar com o espírito, você vai entrar a esfera espiritual. E isso não se faz com a sua força, não se faz com a sua preocupação, não, com os seus recursos, não faz com o teu choro. Você vai chorar? Não vai adiantar nada. Mas muita gente acha porque chorou, né? Porque se justificou, vai encontrar algum recurso de Deus. Não funciona assim. Aí nós temos que ter um combate espiritual. Invoca o nome do Senhor, né? A palavra diz, invoquei o nome do Senhor e o Senhor me livrou de todas as minhas angústias. Quem que livrou? O Senhor que vai te livrar, o Senhor que vai me livrar, não é Ele que livra. Então, e serei salvo dos meus inimigos. Por quê? Se temos problemas, é porque há um espírito maligno causando o problema, causando a dificuldade, a oposição, o estrago, né? Então ele tem que ser combatido com armas espirituais, né? As armas da nossa milícia não são carnais. O que é carnal? O choro é carnal, a força do braço é carnal, né? Se justificar é carnal, né? São recursos dentro do homem. Se culpar vai ser carnal, tudo isso, né? Então os inimigos são espirituais. Se tem problema, há um espírito causando problema, um espírito maligno que não quer que você progrida, que não quer que você avance, não quer que você até entenda as Escrituras para receber ensinamentos de Deus e ter vitória na sua vida. Então há um opositor invisível. Então nós temos que lutar com armas espirituais.
E elas são o quê? Poderosas em Deus. A pessoa, quando está com problema, vai procurar fulano, ciclano, beltrano, e fica lamentando, e fica na dificuldade. Então, ele diz aqui, e serei salvo dos meus inimigos. Quer ser salvo dos inimigos? Use arma espiritual, haja espiritualmente. E pare de se lamentar, pare de se culpar, pare de chorar. Por isso eu entendi, maior é o que está em mim do que o que está no mundo, e mais é os que estão comigo que estão com os meus inimigos. Você tem anjos, que são seres celestiais, que estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Você vai herdar a salvação, você sabe, você entregou sua vida para Jesus, então você tem a salvação, e você tem um exército de anjos para agir. Saiba, procure a direção em Deus, como que você vai acionar esse mecanismo de Deus, como que Deus opera, já preguei a respeito disso. Como que Deus opera? Com os moradores da terra e com os exércitos do céu. Então nós oramos, nós usamos armas espirituais, e Deus envia os exércitos do céu para executar aquilo que você não pode executar, para fazer aquilo que você não pode fazer. Então, diz aqui, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Tem pessoas vivendo assim, com problemas, um atrás do outro. Aí o que ele fez? Aqui ele diz assim, na minha angústia. Aí a pessoa fica o quê? Angustiada, fica apertada. Na minha angústia invoquei o Senhor. O Senhor. Você não vence, você não vence as lutas sozinho, porque você não está só. Você depende do socorro de Deus, dos livramentos de Deus, das providências de Deus. Então, na minha angústia, invoquei o nome do Senhor. Senhor, tem misericórdia. Senhor, entra em providência. E diz aqui, gritei por socorro. Você já chegou ao ponto de gritar por socorro? Socorre-me, Senhor. Socorre-me. A hora que você fala isso, Deus vem te socorrer. Ele não deixou esses ensinamentos para nós para deixar você sozinho. Ele está agindo, ele vai agir, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo, o que ele faz quando você grita por socorro, fala por socorro? Ele do seu templo ouviu a minha voz. E o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. O que acontece? As pessoas às vezes clamam por socorro, mas não crê que Deus ouviu, e que isso penetrou os ouvidos de Deus, e que Deus está já de início está tomando providência. Então, gritou por socorro, clamou o Senhor, sossega o seu coração. Enquanto isso não aconteceu com Jó, ele só teve problema. Até a hora que ele falou assim, eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então passe a ver, Esse ver é compreender como que funciona a questão espiritual, a problemática espiritual. Então, qual o resultado quando você faz isso? Então a terra se abalou e tremeu. Olha bem, aqui usou arma espiritual, pediu socorro, invocou o nome do Senhor. Quer dizer, invocar é trazer o Senhor para o campo de batalha, e pediu para ele, me socorre, entra nessa causa,
e me garante, Senhor, me garante a vitória, Senhor. Peleja com os que pelejam contra mim, contende com os que contendem comigo. Quem que contende? Não é o seu vizinho, não é o seu parente que está contendendo contigo, é um espírito maligno, invisível, que você não pode vencer com a lógica humana e com a força do seu braço. Você só vai vencer ele pela fé no quê? No que a palavra de Deus diz. No que a palavra, então a palavra está dizendo para nós que a hora que clamamos, o que acontece? E o nosso clamor penetra os ouvidos de Deus. Amém? E então a terra se abalou e tremeu. Olha bem, houve um terremoto na arena espiritual. Vacilaram também os fundamentos dos montes e estremeceram, porque ele se indignou. Olha bem, houve um terremoto na arena espiritual. Esse terremoto pode se manifestar na arena natural, como aconteceu com Paulo e Silas. Eles estavam presos, né? Eles começaram eles tinham tudo para reclamar, eles tinham tudo para chorar, eles tinham tudo para se justificar, eles tinham tudo para se conformar. Mas o que eles fizeram? Eles invocaram a Deus, eles oravam e louvavam. O que aconteceu? Um terremoto abalou os alicerces da prisão. Houve um terremoto e todas as cadeias se abriram. Todas. Então, meu irmão, a tua oração, você invocando o Senhor, clamando ao Senhor, isso provoca um terremoto na arena espiritual. É o que ele está dizendo. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele se indignou. Há nele provoca em Deus uma indignação contra os teus inimigos espirituais que estão te causando problema. Simples assim, né? Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador de sua boca, dele saíram brasas ardentes. Olha bem, a reação de Deus quando você o invoca. Baixou ele os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Ele baixou só, ele desceu para jogar sua causa, ele desceu para contender com os teus inimigos, meu. Cavalgava um querubim e voou, sim, levado velozmente nas asas do vento. Ele faz dos seus anjos ventos e dos seus ministros labaredas de fogo. Você invocou o Senhor, clamou o Senhor, pediu socorro para o Senhor, o teu clamor penetrou os ouvidos de Deus, e Deus então se indignou. Aí está aí o meu pequenino, a minha pequenina, né? E isso provocou um terremoto na arena espiritual, e ele desceu, né? Velozmente guiado pelo vento, no vento, né? Quer dizer, já está em ação para pelejar a teu favor. E aí ele trovejou então o Senhor nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz e houve granizo e brasas de fogo, despediu as suas setas e espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e os desbaratou. Orou, clamou, invocou, confiou,
Seu clamor penetra os ouvidos de Deus. E Deus entra em ação velozmente, imediatamente. Então, aí todo o aparato do céu, o aparato espiritual, sobrenatural, entrou na sua causa. Aí o que costuma acontecer? O inimigo vai serrar fileiras para mostrar para você que não deu certo, para mostrar para você, né, justamente a situação piorando. Aí piorou, eu fiz isso, piorou. Se você falar isso, acabou. Os anjos que estavam ouvindo, que estavam, né, velozmente no vento para trazer para você o recurso, a solução, a resposta, o anjo para. Ele para. Porque você, com a sua própria boca, arrancou as sementes sobrenaturais que você plantou. É isso que acontece. Aí, né, você não vê imediatamente o socorro, né? Pode acontecer, mas tem socorro que ele age da forma invisível, às vezes de uma forma silenciosa, né? Imperceptível, mas ele está agindo. Então o que nós devemos manter? Manter a integridade, manter a firmeza na oração e na fé. Está acontecendo tudo errado, tudo mais difícil. Aí você vai dizer, aí a pessoa diz, não adiantou nada. Não adiantou nada. Deus não me ouve. Aí o anjo volta, o anjo volta. Isso é o que acontece na grande maioria das orações do povo de Deus. Você invocou. Deus Ele não é alguém vacilante. Ele não é alguém mentiroso ou negligente. Invocou o meu nome, né? Invocou o meu nome. Eis-me aqui, estou de pé. O anjo está com a espada desnuda, para entrar na sua causa e te dar a solução. Aí o que você tem que fazer? Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor não falha em suas promessas. Vai bendizendo, vai orando, vai glorificando, vai adorando, vai agradecendo. Você já agradece, porque o movimento no céu, o terremoto na arena espiritual já tremeu a terra, já fez tremer a terra, e os anjos vieram no teu socorro. Deus não a questão para ele é sim, não. Me invocou, ele está aí. Invocou, ele está aí. Ele não vai deixar você clamando, invocando, né? E não fazer nada. Ele não é assim. Ele falou que ele faz. Ele só quer que você clamou, pediu socorro, você acionou o sobrenatural. E o sobrenatural, ele vai manifestar primeiro aonde? Aonde ele vai manifestar? Nas regiões celestes. Antes da resposta chegar para você, os demônios ficam sabendo primeiro que você, porque eles estão nas regiões celestes. Aí eles vão tentar cercar. Qual a estratégia que ele vai usar para cercar? Vai te apertar, vai causar situação. Para quê? Para você, com a sua própria boca, arrancar a semente que você plantou. Por isso que Jó teve a vitória. Jó manteve a sua integridade. Eu sei que o meu Redentor vive e certamente se levantará sobre a terra. Estou na pior, estou na dificuldade, mas eu clamei ao Senhor, invoquei o nome do Senhor, e eu mantenho a minha integridade no Senhor e sei que Ele está agindo.
Eu só conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora meus olhos veem o Senhor. E sei, agora eu sei, que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, invocou o nome do Senhor, mano. A guarda da fé, louvando, bendizendo, esperando, com alegria, com regozijo, contando já certa vitória. Esse é o Deus, é o nosso Deus, o Deus das Escrituras. Você já pode cantar a vitória antes de ver a vitória. Antes de ver. Porque com os teus olhos espirituais, você já pode ver. Já pode ver. Clamei ao Senhor, e o Senhor se inclinou para mim. Invoquei o nome do Senhor, e o Senhor me livrou de todos os meus inimigos. Aí, a pessoa tem um problema, ela quer resolver por ela mesma. Tem um problema, mas quer resolver por ela mesma. Deixa o Senhor trabalhar por você. Fale com Ele, invoque a Ele. Senhor, eu rejeito essa situação, eu rejeito esse problema, eu invoco o Teu nome, Senhor. Entra nessa batalha e me livra desse problema. Posso enumerar os problemas da humanidade. Me livra. O Deus tem sempre uma saída. Por que acionamos a arena espiritual? Porque não vemos saída pelos meios naturais, pela nossa força, nossa inteligência, nossos recursos. Nós não vemos saída. Aí o que nós fazemos? Nós vamos na arena espiritual, através de Jesus Cristo. Ele é o teu advogado. Você tem advogado, não? Você não vai ficar na rua da amargura. E você não tem razão para se lamentar mais na vida. Ah, eu estou assim, porque desde criança. Não. Porque meu avô, porque eu sou um fraco mesmo, né? A pessoa começa a se justificar, começa a lamentar, depois, é assim mesmo, né? Começa a se conforma com a situação. Não, nós fomos feitos para reagir com armas espirituais, para provocar terremoto na arena espiritual e conseguir coisas vitórias inimagináveis, impossíveis. Glória a Deus. Deus é o Deus do impossível. Para Ele não há nada demasiadamente difícil. Você nunca tem razão para choramingar. Nunca vai ter razão para ficar chorando, lamentando, maldizendo, culpando-se, culpando os outros, se justificando. Eu chorei, eu estou... Não, meu irmão, nós nos alegramos no Senhor. Eu provoquei o mundo espiritual, eu provoquei a arena espiritual. Os anjos estão todos com espadas de fogo para me dar a vitória. Eles já foram enviados, eu já guiei a minha oração. Jó diz o seguinte: eu tenho bem encaminhada a minha causa e sei que serei justificado. Olha, ele apresentou as razões a Deus, ele invocou o nome do Senhor. Nós não temos razão para lamentações. Você não tem. Senhor, socorre-me. Meu Deus. Ele, na mesma hora, o terremoto já está causado na arena espiritual. Ele nos criou não para
ficar nas derrotas, não para sermos destruídos, não para sermos envergonhados. Ele fala que Ele nos dá dupla honra, dupla honra. Você andar de cabeça erguida, use a fé, creia nessa palavra, creia nessa palavra. Isso é a fé é crer você na palavra e agir como tal. Agora, cuidado com o que fala, cuidado com a boca. Agora é louvando, não eu invoquei o nome do Senhor e sei que serei justificado. Pronto, acabou. Eu já encaminhei a minha causa e essa causa está de pé e eu confio no meu Senhor. O meu Deus é a minha rocha, minha força, minha fortaleza. Eu te dou graça, Senhor. Já começa a agradecer. Como é que você está agradecendo? Você não está vendo? Não, eu não preciso ver. Eu não ando pelo que eu vejo, eu ando pelo aquilo que eu creio. E eu creio que o meu Redentor vive, que certamente se levantará sobre a terra e que nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Glória a Deus. Você pegou essa palavra, meu irmão? Segura essa palavra. Segura essa palavra. Quantas pessoas na lamentação. Meu Deus, você não tem razão para murmúrios. Não tem razão. Aquele que pegou a palavra do Senhor, entregou sua vida a Jesus Cristo, esse tem ação no mundo espiritual, na arena espiritual. O que era difícil passa a ser fácil. O que estava aborrecendo é disperso, desaparece em nome de Jesus. O que era para a morte transforma agora em vida em nome de Jesus. Tinha um funeral que estava saindo da cidade. A viúva com o seu filho morto. O filho da viúva morto. Olha bem, né? A viúva só tinha um filho, ela era viúva e ela tinha um filho. O filho morreu moço ainda. Aí todo mundo acompanhando o funeral, lamentando e chorando. Bem a multidão lamentando e chorando. E Jesus vinha em sentido oposto e a multidão glorificando que ali no meio ali estava com Jesus. E estava uma multidão chorando, lamentando, a outra multidão alegre, glorificando, exaltando a Deus, bendizendo a Deus, né? Na alegria. A multidão da tristeza e a multidão da alegria, a multidão da morte, a multidão da vida, e elas vêm e se fundem. E Jesus chega, levanta aí, luz. Aí só havia uma multidão que glorificava a Deus, que exaltava a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor é poderoso, o Senhor ressuscita os mortos, o Senhor dá vida, o Senhor atende a oração do necessitado, do aflito, do necessitado. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos celebrar, vamos glorificar, vamos exaltar, vamos adorar. Grande é o nosso Deus, ninguém se assemelha a Ele, porque Ele tem todo o poder nos céus, na terra. Ele tem poder, Ele é o Deus da vida. Em nome de Jesus, Deus te abençoe em nome de Jesus.